Olá, muito boa noite a todos. Nós iniciamos mais um programa Palavra de Fé neste domingo, 6 de fevereiro de 2022. Mais uma oportunidade em falarmos da Palavra de Deus e também finalizamos mais um culto aqui na Igreja Ministério Luz do Mundo, o culto de Santa Ceia, aonde comemos e bebemos, porque a palavra de Deus nos orienta a comer e beber do corpo e do sangue do Senhor. Então foi algo maravilhoso. E você, meu amigo, minha amiga que está acompanhando o programa Palavra de Fé, eu já, em nome do Senhor Jesus, declaro que esta semana já é uma semana de vitória para a sua vida, para a sua casa, para a sua família, porque você nasceu para vencer, para ser vitorioso. E a palavra de Deus diz que o Senhor acampa seus anjos ao nosso redor. Então, que o anjo do Senhor se acampe ao seu redor, da sua família, para que seja uma semana de vitória, de bênção e a proteção de Deus em favor das suas vidas. Nesse momento tão importante, onde estamos falando da palavra de Deus, a Bíblia diz lá em João, no capítulo 6, versículos 53 e 56, Jesus, pois, lhes disse: na verdade vos digo, que se não comerdes a carne do Filho do Homem, e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia, porque a minha carne verdadeiramente é comida, e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim, e eu nele. É muito forte esta passagem, onde João descreve a respeito também da Santa Ceia, aonde nós devemos nos alimentar. Então você que acompanha o programa Palavra de Fé, prepare-se para que você possa estar ceando, para que você possa estar fazendo parte do reino dos céus. Esta palavra que eu acabei de ler, você pode acompanhar aí na sua Bíblia, na sua casa. Ela não é palavra do pastor, muito menos da igreja. Ela é a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Se você olhar aí na sua casa, independente da Bíblia, que tem pessoas que dizem que existe a Bíblia católica e a Bíblia evangélica. A Bíblia é a palavra de Deus. Se você olhar, você vai entender a respeito daquilo que estamos falando, aonde Jesus deixou muito claro: quem come da minha carne e bebe do meu sangue tem parte comigo. E ele disse: e eu o ressuscitarei no último dia, aonde todos nós passaremos no último dia. Ninguém ficará para semente, ninguém vai ficar para contar a história, desculpa a expressão, mas todos nós vamos partir. E aqui estamos simplesmente por um pouco de tempo. Estamos aqui como se fosse um piscar de olhos, porque aqui a pouquinho não estaremos mais nesta terra, porque não somos terreno, somos celestiais. E você que acompanha, independente do seu credo, da sua religião, independente de qualquer situação, Jesus te ama e Ele quer ver você comendo e bebendo do seu corpo e do seu sangue para ter parte e ir para a vida eterna. Eu gostaria que você acompanhasse aquilo que aconteceu, aonde Deus se manifestou em uma das reuniões o qual ministramos, e Deus tem abençoado poderosamente. Acompanhe comigo. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Chame por ele. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Eu quero viver, declara então. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração
coração queimar nessa noite. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver, diga, eu quero viver algo novo. Faz meu coração, Senhor, diz, faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa declara, e essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Então apareça, que o teu nome cresça, enche este lugar, e enche este lugar, Senhor Jesus. Apareça, que o teu nome cresça, vem me incendiar, vem me incendiar. Aplauda o nome do Senhor, Ele está aqui neste lugar, aleluia, aleluia, aleluia. Louvado é o nome do Senhor. Você que trouxe Bíblia Sagrada e gostaria de acompanhar o livro de Hebreus, capítulo 9, o versículo 1, diz o texto: ora, também o primeiro tinha ordenança de culto divino e um santuário terrestre, porque um tabernáculo estava preparado, o primeiro em que havia o candeeiro e a mesa e os pães da propiciação, ao que se chama o santuário. Mas depois do segundo véu estava o tabernáculo, que se chama o Santo dos Santos, que tinha o incensário de ouro e a arca do concerto, coberta de ouro toda em redor, em que estava um vaso de ouro que continha o maná, e a vara de Arão que tinha florescido, e as tábuas do concerto, e sobre a arca os querubins da glória, que faziam sombra no propiciatório, das quais coisas não falaremos agora particularmente. Amém. Nosso Deus e Pai, fala conosco, Senhor, nessa noite. A obra é sua, o reino é seu, as almas são suas, e estamos aqui, Pai, como tem orado, menos do que um cão perdido no deserto, do que um grão de areia jogado no oceano. Estamos aqui por um pouquinho de tempo, mas fala conosco nesta noite, que possamos entender, Pai, qual é o nosso objetivo nesta terra, que possamos, Pai, nessa noite ouvir a Tua voz. E o Espírito diz: quem tem ouvido, ouça. Eu te peço isso em nome de Jesus. Você que crê diz amém, e podeis assentar. Aleluia. Louvado e engrandecido é o nome do nosso Deus. Gostaria que você prestasse bastante atenção, para que possamos entender qual o objetivo de estarmos numa noite como esta, aqui neste lugar. Qual o objetivo de sairmos das nossas casas, de deixar os nossos afazeres e o nosso aconchego e vir para a casa do Senhor. Por que que estamos aqui? Ou o que estamos fazendo aqui nesta noite? Portanto, quando abrimos a Bíblia Sagrada, eu encontro no princípio desta palavra o Deus Todo-Poderoso criando todas as coisas e formando o homem.
a sua imagem e semelhança. Criou Deus o homem, e o único objetivo que Deus criou o homem, Deus somente criou o homem para que ele servisse ao Senhor. Quando eu falo homem, eu estou falando homem e mulher, o ser humano, a raça humana. Deus criou estes para que lhe servisse e lhe adorasse. Deus não criou eu e você simplesmente para andar nesta terra como outros que estão do lado de fora. Deus não criou eu e você simplesmente para vir para cá numa noite como esta, para olharmos uns pelos outros, para gastar a nossa gasolina e para perder o nosso tempo. A objetividade de Deus é criar o ser humano para que este lhe adore, venha lhe servir. Então o objetivo de nós estarmos aqui nesta noite, e por que nós estamos aqui nessa noite, precisa ficar claro entre nós, que nós estamos aqui para adorar o único Senhor, para servir o único Deus, para render o louvor totalmente a Ele, o dono de todas as coisas. Mas a Bíblia diz que este homem, que foi criado para assim o servir e adorar ao Senhor, ele começa a deixar os princípios de lado da verdadeira adoração. E a Bíblia diz que chegando a um momento que Deus tem repugnância de ter criado o homem, e Deus intenta no seu coração para destruir a raça que ele tinha criado, porque estes tinham lhe abandonado e deixado de servir, deixado de buscar e deixado de adorar a sua presença. E a Bíblia diz que Deus olha sobre a face da terra, e com desejo de exterminar aquilo que ele tinha criado para que lhe adorasse, e ele encontra um homem, e este homem que procurava andar reto, justo, que era temente ao Senhor. E a minha Bíblia, igual à sua, diz que Deus não tem prazer de destruir o justo com o ímpio. E Deus então intenta, e vem numa carruagem, e traz uma palavra àquele homem que estava temente, aquele homem que era sincero, que era reto, e que procurava fazer a sua adoração genuína ao seu Deus. E disse para ele: vai vir um dilúvio sobre a face da terra, então você se prepara, constrói uma arca, constrói uma embarcação, porque assim eu farei, e haverá destruição total sobre a face da terra. Os homens riam, os homens olhavam e não entendiam nada, porque as coisas do alto só entende quem é espiritual. As coisas do alto, aqueles que são carnais, eles não conseguem discernir, e muito menos entender e compreender. E Deus então intenta esse homem, ele faz a sua embarcação, e os dias se aproximam daquilo que haveria de acontecer, e começa a acontecer. A Bíblia diz que esse povo, eles estavam passando por um juízo, o juízo do próprio Deus. E Deus então intenta, e ele prepara essa embarcação, e a sua vida é salva, ele e a sua família. Por isso vale muito a pena você servir a Deus. Pastor, mas o meu esposo não serve, a minha esposa não serve, o meu pai não serve, o meu filho não serve. Mas a Bíblia diz que quando Josué se encontrou num momento difícil, ele declarou: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Quando você vem para uma noite como esta, mesmo que os teus não estejam aqui, e você declara: eu e a minha casa serviremos ao Senhor, pode ter certeza que Deus está trabalhando em favor da tua casa, da tua família, porque a Bíblia diz lá em Isaías que Ele trabalha para aquele que nele espera. E se nós estamos aqui nessa noite e esperamos do Senhor, então tenha certeza que nenhum dos teus se perderá. Na hora certa, no momento certo, o Espírito do Senhor estará agindo, e eles estarão também na casa do Senhor, porque essa é a nossa fé. A Bíblia diz que então
sai daquela embarcação, aquele povo deixa de servir a Deus e cria-se uma nova geração, e vem um povo e continua com a sua perversidade. E esse povo se encontra agora, eu preciso adiantar, esse povo se encontra agora num momento difícil, escravo. Esse povo está vivendo numa escravidão. O povo que se dizia o povo de Deus, vivendo naquela escravidão, naquele momento difícil, e Deus intenta para tirar aquele povo da escravidão. E a Bíblia diz que então nasce um menino. Que menino é esse? O menino qual estava próximo aos seus dias do nascimento, e Faraó nos seus dias intenta para matar todos os meninos. E a sua mãe, quando o menino nasce, vendo que o menino seria destruído, e o propósito de Deus sempre se cumpre na vida daqueles que o buscam, e a Bíblia diz então que esta mãe coloca o menino em forma de uma arca, em um caixote, e quando larga o menino naquelas águas do rio Nilo, a Bíblia diz que aquele cesto, ou aquela arca, ou aquele caixote, ele não desce rio abaixo, mas ele começa a subir a rio acima. Ele não vai de acordo com a correnteza, ele vai contra a correnteza. Ali estava nascendo, ou ali estava se preservando a vida de um menino, que esse menino mais tarde era aquele que estaria libertando o povo daquela escravidão. Os dias vão passando, a Bíblia diz que esse moço fica adulto, e ele agora tem um entendimento, e está cuidando das poucas ovelhas do seu sogro, e ele deixa aquelas poucas ovelhas, e ele vai ao monte de Deus, ele vai ao lugar de Deus, ele vai ao encontro de Deus. E Deus então mostra da sua glória. A Bíblia diz que Deus fala com ele e mostra aquela sarça que ardia, mas não se queimava. Moisés vê Deus face a face. Moisés está vendo a presença de Deus, e Deus disse para Moisés: é contigo que eu estou falando, para você libertar o povo, tirar o povo da escravidão, o povo do sofrimento. Em outras palavras, porque eu criei o homem, eu criei o ser humano, para que esse me adore, para que esse me sirva, para que esse me glorifique, para que esse abra a sua boca e dê glória a minha presença. Foi para isso que o Senhor nos criou. A Bíblia diz que ele então começa a tirar o povo da escravidão. O povo tinha visto Deus se manifestar na vida de Moisés, o povo viu Deus agir na vida deste homem. Agora eles estão saindo daquela escravidão, a travessia do deserto, os problemas, dificuldade. Mas a Bíblia diz que Deus era com aquele povo, porque toda boa obra que é começada de acordo com o Senhor, ela termina. A Bíblia diz que aquele povo, as suas roupas não se rasgavam, o sapato não ficava velho. Deus vinha na nuvem e cobria o calor do meio-dia. Deus aquentava na madrugada para que não morresse de frio. E toda manhã Deus enviava comida para aquele povo. Aquele povo estava guardado, aquele povo estava agora debaixo da unção de Deus, da presença de Deus. A Bíblia diz que de repente eles começam a murmurar, eles começam a abrir a sua boca e dizer: que saudade do Egito, que saudade do pepino, que saudade da cebola, que saudade daquelas coisas que nós vivíamos. Não se apegue ao passado, o passado já passou. Moisés vê aquele povo daquela forma, sobe até o cume do monte e vai ter com o Senhor novamente. E quando ele desce do cume do monte, ele já tinha visto a glória de Deus, mas Deus fala com ele novamente. E quando ele desce, ele encontra um povo. Que povo era esse? Era o povo que era para adorar, era o povo que era para servir. Mas esse povo agora estava adorando outros deuses. Tinha feito um bezerro de ouro e estava invocando os deuses pagãos, os deuses daquela terra. Deus se irrita com isso. E Deus olha para Moisés e diz para Moisés: Moisés, esse povo está complicado. Moisés, é necessário que você construa um lugar para que esse povo aprenda a me adorar. Moisés, constrói agora um tabernáculo. Tabernáculo era uma espécie de uma tenda, um lugar móvel que se levava de um lado para outro.
E Moisés prepara aquela tenda, o tabernáculo, e Deus disse para ele, em meio àquele momento: Moisés, coloca dentro do tabernáculo alguns utensílios, os quais eu acabei de ler. Coloca lá a mesa para a propiciação, o candelabro, o véu e etc. E também coloca lá, Moisés, a arca da aliança, a arca do concerto. Você constrói essa arca, Moisés, você prepara essa arca. E a Bíblia diz no livro do Êxodo, no capítulo 25, que Deus então deu a medida, aproximadamente 1,70 metro de altura, 70 de largura, e constrói essa arca. E você pega de uma madeira, Moisés, para construir essa arca. Madeira do Líbano, não. Você não pega a madeira do Líbano, porque ela é uma madeira reta, ela é uma madeira muito bonita. Você pega essa madeira chamada cetim. Você pega essa madeira que ela é ruim. E essa madeira chamada cetim, ou essa madeira de gozer, ela é do deserto. Ela é uma madeira cheia de espinho, de casca dura. E você traz essa madeira, porque essa madeira vai ser construído a arca da aliança, a arca que simboliza a minha presença. Por que pegar uma madeira como esta, uma madeira ruim, uma madeira do deserto, uma madeira espinhosa? Quem mexeria com aquela madeira? A Bíblia diz que o carpinteiro é aquele que mexe com a madeira. Quem é o carpinteiro? Traga esta arca, porque o carpinteiro vai começar a moldar essa madeira, vai começar a moldar esta árvore. Ele precisa aplainar, ele precisa tirar os espinhos, ele precisa tirar a casca. Que madeira é essa? Essa madeira somos eu e você. Quem é o carpinteiro? É Jesus Cristo de Nazaré, o carpinteiro que começa a aplainar, que começa a tirar os espinhos, que começa a esquadrejar, que começa a moldar aquilo que não conseguiríamos aproveitar, que era inadmissível haver uma mudança. Agora ele começa a formar, ele começa a dar corpo, ele começa a trazer vida através das suas mãos. O que é isso, pastor? Ele veio para moldar aquele espinheiro, aquele que não tinha mais serventia, que não servia mais para nada, que não tinha mais jeito, que era irreversível, mas ele veio para transformar eu e você que estamos aqui nessa noite. A Bíblia diz que ele prepara a arca, deixa tudo pronto, e ele traz os homens para adoração. Mas os homens tinham perdido o princípio, porque quando nós deixamos o tabernáculo, ou quando nós deixamos a casa do Senhor e nos envolvemos com o mundo, nós vamos nos retirando da adoração, nós vamos nos retirando da presença de Deus. E quando chegou o momento desse povo adorar a Deus, tinha se passado 400 anos aproximadamente. Eles já não sabiam mais adorar a Deus, eles já não sabiam mais glorificar o nome do Senhor, porque o que estava embutido neles não era mais a presença de Deus, mas era a presença do mundo, eram os prazeres da carne, era aquilo que os olhos humanos via. E Deus cria o ser humano para que adorasse, para que servisse, para que estivesse na presença dele. A Bíblia diz que esse povo não sabia mais adorar a Deus, esse povo não sabia mais glorificar o nome do Senhor. Nós estamos vivendo esse tempo, é um tempo difícil, aonde não há mais adoração, aonde não há mais um desejo de glorificar o nome do Senhor. A igreja de Cristo sobre a face da terra, ela passa por esse mesmo momento. Mas lembra que aquele povo ficou 400 anos no deserto. Então não vamos reclamar se daqui a pouco haverá o deserto chegando nas nossas vidas. A Bíblia diz que este tabernáculo que tinha sido construído, que estava móvel, que ali tinha a arca da aliança, a presença de Deus. E a Bíblia diz que havia 3 coisas que estavam dentro daquela arca. Havia ali o pote com o maná que Deus tinha derramado no deserto para sustentar o povo. Havia ali dentro daquela arca a vara de Arão, que estava seca, mas tinha florescido, e não só florescido, mas dado frutos.
E também havia ali dentro daquela arca a tábua da lei. A lei significa justiça. Tem pessoas que dizem assim: nós vivemos no tempo da graça, nós estamos vivendo num tempo diferente. Nós estamos sim vivendo no tempo da graça, nós estamos num tempo diferente, mas o Deus continua o mesmo. Ele é amor, mas também é justiça. Não podemos esquecer isso. Por que tudo isso, pastor? Porque aqui está o primeiro tabernáculo, aqui está a arca da aliança, a arca do concerto, a presença de Deus. A Bíblia diz em 2 Samuel, no capítulo 6, versículo 9, que tinha um homem, que este estava assentando-se no seu trono em Israel. Quem era ele? Davi. Davi conhecia, e Davi disse: mesmo eu sendo rei, mesmo eu me assentando no meu trono aqui em Israel, mas Davi tinha no seu coração um desejo. O primeiro desejo de Davi não era se assentar no trono, o primeiro desejo de Davi não era governar, o primeiro desejo de Davi era levar a arca da aliança para dentro da cidade de Davi, para dentro do seu palácio, para estar junto dele, porque a arca da aliança simboliza a presença de Deus, e o homem não consegue viver sem a presença de Deus, sem a glória de Deus, sem a unção de Deus. O ser humano não consegue sobreviver. Pastor, todo mundo está sobrevivendo, mas podemos olhar como está. Sem a presença de Deus, sem a glória do Senhor, está de mal a pior. Dificuldade, dor, sofrimento, angústia, tristeza e assim por diante. Davi queria buscar a presença de Deus. A Bíblia diz que os filisteus tinham tirado a arca do concerto. Estava a arca do concerto agora nas mãos dos filisteus. Estava na casa de Dagom, um Deus estranho. Deus não divide a sua glória com ninguém. A Bíblia diz que quando levaram a arca para dentro daquela casa, ali estava Dagom. E a Bíblia diz que ele caiu, quebrou seus pés, as suas mãos, porque Deus não permite adoração a outro a não ser a Ele, somente a Ele. Toda honra e toda glória pertence a Ele. Olhe para mim, porque eu e você estamos aqui, porque nós existimos para adorar a Ele, para glorificar a Ele. Então toda vez que você chega na presença dEle, não feche a sua boca, esteja glorificando e adorando a Ele. Pastor, mas quem está do meu lado, o que vai falar, o que vai dizer? Não se preocupe com quem está do lado, se preocupe para estar adorando o Rei da Glória, o Rei da eternidade, aquele que pode transformar a minha vida, a tua vida, mudar a minha história, a tua história, pode mudar a minha família e a tua família. A Bíblia diz que adentrava uma vez por ano o sacerdote e o sumo sacerdote adentravam no tabernáculo, iam no santo e no santo dos santos. No lugar santo entrava o sacerdote, mas no santo dos santos entrava somente o sumo sacerdote. Para fazer o que, pastor? Ele entrava para levar o sangue para a expiação do pecado do povo. Uma vez por ano ele adentrava para levar o sangue. Quando Deus disse para Moisés, Moisés faz a arca, ele também disse em cima da arca, você faz uma tampa, e essa tampa totalmente de ouro batido, porque o ouro fino simboliza de cima, a madeira simboliza de baixo, o ouro simboliza de cima, não esqueça, a madeira simboliza embaixo. Por isso que eu falei que nós éramos a madeira, porque nós estamos vivendo embaixo, mas muito breve vamos viver em cima, porque nós não somos daqui, nós somos de lá. Eu não sei se tu me entende, mas eu sinto a presença dele nessa noite, no nome de Jesus. Os dois querubins, quando Deus disse para Moisés,
Eles estenderam as asas de uma extremidade à outra, encostando as pontas das asas. E os querubins não estão assim. Se você olhar e estudar, eles estão com a cabeça baixa, olhando para o propiciatório, que é a tampa, aonde seria espargido o sangue. Porque uma vez por ano, quando o sacerdote ali entrava, Deus descia e se assentava nas asas do querubim para receber o sangue, para a expiação do pecado daquele povo. Olhe para mim, não há remissão, não há transformação, não há mudança sem sangue. Eu vou repetir: não há transformação, não há mudança sem sangue. Mesmo no primeiro tabernáculo, mesmo no primeiro momento, ainda no Velho Testamento, a Bíblia diz que chegava então o sumo sacerdote com uma veste especial, porque ninguém se aproximava de Deus, de qualquer forma. Se aproximava de Deus com a veste especial. Nem que tem 200 anos a minha gravata, mas quando eu prego de gravata. Sabe por quê? Porque eu quero me aproximar de Deus com vestes reais. Porque esse lugar não é para vir de calção, não é para vir de calça jeans, não é para vir de shorts. De short e calção é na praia, é aí fora. Aqui precisa ter reverência, precisa estar no altar, precisa falar com Ele. Chegava diante do Senhor, ali diante dos querubins, o Deus se assentava em cima, trazia o sangue de bode, o sangue de animal, e colocava em cima para expiação do pecado. Reverência. O sacerdote tinha a veste real. Quando ele entrava no Santo dos Santos, o sumo sacerdote amarrava-se uma corda na sua cintura e colocava alguns sinos nas vestes, na barra das vestes, porque quando ele entrava lá, se ele entrasse em pecado, ele moria. Graças a Deus que nós estamos na graça. Se fosse na lei, ia sobrar muito pouco. Não iam vencer, levar para o cemitério. A carniceira, desculpa a expressão, ia ser grande. Ia ser muito complicado. Mas estamos na graça, graças a Deus. As suas vestes com os sinos, amarrada aquela corda na cintura, e ele chegava no Santo dos Santos, no propiciatório, na arca, no concerto, porque a arca é o primeiro concerto, e espargia o sangue, e Deus o aceitava. E se ele tivesse em pecado, ele moria. E quem entraria lá para lhe tirar? Então puxava por aquela soga, por aquela corda, e puxava ele para fora. A Bíblia diz que ele aceitava o sangue. Sem sangue, eu repito, não há remissão. Sem sangue não há transformação. Pastor, é o Velho Testamento, mas agora entramos no Novo. Agora a Bíblia fala do segundo propiciatório. A Bíblia não, o segundo tabernáculo. A Bíblia está falando quem é ele. O segundo tabernáculo é aquele que derramou seu sangue na cruz do Calvário. Não havia mais nada para mim e para você. Nós estávamos perdidos, pobre, cego, nu, desgraçado, miserável. Não servia mais para nada. Mas veio ele com o sangue precioso. Agora não mais com sangue de bode, não mais com sangue de touro, não mais com sangue de carneiro, mas com sangue inocente e imaculado, o sangue verdadeiro derramado na cruz do Calvário, para limpar as minhas vestes e as tuas vestes, para tirar eu e você da morte, da destruição, para mudar a história da minha família, da tua família, para salvar o meu casamento, para salvar o teu casamento, para arrancar teu filho da desgraça. Este sangue é o verdadeiro, o sangue de Jesus Cristo de Nazaré. Recebe desse sangue nessa noite. Aleluia. Eu sinto Ele aqui nessa noite. Eu sinto Ele. Se sou eu e você, eu dobro a minha fronte agora por um instante.
e lembro do sangue dele derramado na cruz do Calvário, o sangue verdadeiro. O segundo concerto, o primeiro concerto era com sangue de bode, mas o segundo concerto, a segunda aliança, o segundo momento é com o sangue de Cristo. Só o sangue de Jesus tem poder, só o sangue de Jesus me lava, só o sangue de Jesus me purifica, só o sangue de Jesus me guarda, só o sangue de Jesus me cobre, só o sangue de Jesus. O que tinha dentro da arca, pastor? Tinha dentro da arca o maná, tinha dentro da arca uma vara seca que tinha florescido, e as 2 tábuas da justiça. A arca, 1,70 m de largura e de altura, e tinha 3 coisas dentro da arca. Então dentro da arca não precisava ser daquele tamanho para guardar somente aquilo. E por que daquele tamanho? Porque havia um vácuo dentro da arca. Esse vácuo não tem ninguém que preenche. Entre eu e você, ou seja, entre eu e Deus, você e Deus, há um vácuo. E ninguém preenche. Só tem um que preenche. Quem é Ele? Jesus Cristo de Nazaré. Ele preenche, pastor? Sim. Ele disse que para nós chegarmos lá, só Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por Ele. Não tem outro jeito para ser salvo se não for por Ele. Não tem outra maneira de estarmos na glória se não for por Ele. Somente Ele. O primeiro tabernáculo, a primeira arca, é a tipificação da segunda, Jesus Cristo de Nazaré. O primeiro tinha o pote de maná, para o povo não se esquecer que Deus tinha sustentado. E a Bíblia diz lá em João 6,48, Jesus disse, não sei eu que estou falando, Jesus disse, lá vocês tinham maná, mas eu sou o pão da vida. Lá tinha maná, mas eu sou o pão da vida. Ele disse, lá tinha uma vara seca. Quem é a vara seca nos nossos dias? Eu e você. Eu e você estava seco, sem vida, sem paz, sem alegria, sem salvação, família destruída. Tudo que tinha de errado estava sobre nós. Vara seca. Mas a vara seca floresceu, e não só floresceu, mas deu o quê? Frutos. Jesus disse lá em João 15, o versículo 5, Jesus disse, eu sou a videira verdadeira e vocês são os ramos. Ele pegou eu e você seco, sem expressão, vara seca, e cortou a vara seca e enxertou na videira verdadeira, que é Cristo, que é Ele. E quando Ele enxertou eu e você na videira verdadeira, aleluia, nós começamos a dar frutos, nós começamos a ter vida, nós começamos a sentir paz, veio uma alegria sobre nós. É bem verdade que temos problema, dificuldade todos os dias das nossas vidas, mas é bem verdade que temos uma paz, é bem verdade que temos uma alegria, é bem verdade que lutamos pela nossa casa, pela nossa família, pelo casamento, pelos filhos. É bem verdade, porque sabemos que nós não somos mais uma vara seca, mas estamos enxertados na videira verdadeira, que é Cristo Jesus, porque o segundo concerto é maior do primeiro concerto. O segundo concerto, por isso disse Davi, a glória da segunda casa é maior do que a primeira. Não sei o que aconteceu até ontem na tua vida, mas eu quero dizer para você que tem coisa nova chegando na tua vida, da parte do Senhor. Tem bênção de Deus para a tua família, tem algo novo para o teu casamento, tem algo novo para o teu trabalho. Vai recebendo aí nessa noite. A vara estava seca, mas eu vejo o broto na vara. A vara estava seca, mas eu
vejo frutos acontecendo na tua vida, na tua família. As pessoas dizem que não, mas Deus diz que sim. Davi disse: eu quero dessa presença. Eu quero levar a presença de Deus para minha casa. Eu quero levar a presença de Deus para dentro da minha cidade. E também tinha lá as tábuas da lei, os mandamentos. Que é isso, pastor? É a justiça de Deus. Olhe para mim, pastor, eu fui injustiçado. Me humilharam, pisaram em cima de mim, fizeram tudo e mais um pouco contra a minha vida, contra a minha casa, contra o meu lar, contra a minha família. Não se preocupe, porque Ele é um Deus de justiça. Davi disse: eu não fico sem a presença dEle. Nós não podemos vir para a casa do Senhor e vivermos sem a presença dEle. Eu preciso da presença dEle. Eu preciso da glória dEle. Eu preciso da unção dEle. Esta unção eu não consigo encontrar do lado de fora, é só do lado de dentro. A madeira era madeira de acácia, madeira espinhosa. Eu e você era assim, mas o carpinteiro moldou. Ele continua trabalhando, Ele continua fazendo algo na minha e na tua vida. Davi disse: eu quero levar a arca para dentro da cidade. E pegaram a presença de Deus, a arca da aliança, e começaram a levar. Olhe para mim, a presença de Deus, nós não conseguimos tocar nela da forma que nós estamos. A Bíblia diz que arrumaram um carro novo, os bois, e estão levando a arca sem reverência, sem as roupas reais, as vestes reais, de qualquer forma. E no momento de um declive, a arca está para cair. E se você olhar os olhos humanos, o moço chamado Uzá, ele só foi segurar a arca para que não caísse. Mas quando ele toca na arca, a Bíblia diz que ele é fulminado, ele é morto. Porque ninguém toca na presença de Deus vivendo uma vida desgraçada de pecado e fica impune. Quando tocou na arca, ele morre. E Davi agora vê aquele problema. Pegam a arca e levam até a casa de um homem chamado Obed-edom. E a presença de Deus fica lá. Aonde fica a presença de Deus? Na casa de Obed-edom. A Bíblia diz que esta arca, a presença de Deus, em território inimigo, ela se impõe. Quando colocaram lá dentro de Dagão, Dagão cai. Essa arca, a presença de Deus, na casa do estranho que era Obed-edom, na casa desse homem, ela se tornou bênção. E o terceiro lugar, no meio de nós que servimos a Deus, a presença dele é igual para todos. Não é maior para o pastor, não é maior para o músico, ela é igual para todos. Então a presença de Deus é para mim, é para você. Mas nós não podemos tocar na arca do concerto, na presença de Deus, da forma que nós estamos. Precisamos de uma reverência. Quer tocar na presença de Deus, quer receber essa presença, então você precisa jejuar, precisa orar, precisa estar buscando o Senhor. Davi disse: eu quero levar para dentro do meu reino. E como eu faço para levar agora? Então chega diante de Deus e consulta a Deus. Davi disse: agora peguem a arca, o concerto, e coloque nos ombros dos sacerdotes. Quem era que levava? Os sacerdotes e levitas. Coloca nos ombros dos sacerdotes e dos levitas. Sabe por quê? Davi tinha visto mais uma passagem dos seus feitos, quando Josué se depara diante de um grande problema: o Jordão. A Bíblia diz que o Jordão estava às ribanceiras, as águas por cima. E como faria a travessia? Um grande problema.
há um problema que tem na tua vida nesta semana. E como você vai atravessar esse problema? Com a presença de Deus. Com a presença de Deus. Davi tinha visto quando Josué disse: peguem a arca, o concerto. E eles foram indo, davam 7 passos, paravam, adoravam a Deus. E quando chegava à beira do Jordão, que molharam os seus pés, o problema, ele se tornou em nada. As águas se abriram. Porque quando estavam os homens indo na frente, então se o Jordão se abrisse, era o homem que tinha feito com a força do seu braço. Mas quando nós não podemos, a presença de Deus pode. Quando o médico não pode, a presença de Deus pode. Quando as drogas tomaram conta, não tem ninguém que faça mais nada, a presença de Deus pode. Quando o casamento está arrebentado, não tem mais nada para se fazer, a presença de Deus pode. Quando o câncer chega, não tem mais nada para fazer, mas a presença de Deus pode. Davi viu tudo isso. Agora Davi se prepara, coloca a arca nos ombros dos levitas, dos sacerdotes. Olhe para mim. E começa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 passos. E ele parava. E eles adoravam a Deus. Eles glorificavam o nome do Senhor. Porque não tem como ter a presença de Deus se nós não fazermos aquilo que a palavra nos manda. Tem que adorar a Ele, tem que servir a Ele, tem que glorificar a Ele. Davi glorificava a Deus, exaltava a Deus, dava mais 7 passos, e assim ele levou para dentro do seu reino a arca, a presença de Deus, a glória do Senhor. Essa mesma presença, essa mesma glória, ela quer adentrar dentro do seu coração e dentro da sua casa e fazer algo para a sua família. Se coloca de pé. Aleluia. O Deus da glória. Eu não sei qual é o Jordão que está na tua frente. Eu não sei como você está vivendo. Eu não sei quanto tempo que você não consegue mais falar em língua estranha, que você já não sente mais a presença dEle. Eu não sei qual é o problema desta semana, mas se você entendeu a voz do Espírito nessa noite, o primeiro concerto se deu com sangue de bode, com sangue de touro. Mas o segundo concerto é o concerto perfeito. É o sangue de Cristo que foi derramado. Nós não precisamos mais do sangue de bode, sangue de touro. Mas que nessa noite nós venhamos ficar limpos. Que as nossas vestes sejam lavadas no sangue de Jesus. Que as nossas vestes sejam purificadas nessa noite. Lava surra baganda na managabassui de Jesus. É o sangue dele derramado naquela cruz. Sangue, este sangue é poder, é a luz. Sangue, sangue, sangue precioso de Jesus. É o sangue dele. Sangue, sangue, este sangue é poder, é a luz. Fica com teus olhos fechados, a mão no seu coração. Você precisa limpar as suas vestes nessa noite. O sangue de Jesus que nos lava, que nos purifica. O sangue verdadeiro é o sangue da verdadeira aliança. É o sangue da verdadeira arca da presença de Deus. A segunda aliança é maior do que a primeira.
o momento que nós levarmos a presença de Deus para nossa casa. A presença de Deus é diferente. A presença de Deus não é palavra de homem. A presença de Deus é aquela que muda a tua história, que muda a tua família. Por isso fala com Ele nessa noite. Nosso Deus e nosso Pai, nos ajuda, Senhor, nos purifica, Pai. Nós chegamos na Tua presença, nós queremos da Tua presença, nós queremos da Tua glória, nós queremos da Tua unção. Nos purifica nessa noite, nos lava, muda nossas vidas, faz de nós homens e mulheres verdadeiros. Queremos Te adorar e Te servir. Chega, Senhor, de estar na Tua casa sem nós Te adorar, sem nós Te glorificar. Coloca em nós, Pai, um cântico novo. Coloca em nós um desejo. Coloca em nós um fogo ardente da Tua graça, da Tua glória, da Tua misericórdia. Vai recebendo aí nessa noite da glória dEle, da unção dEle. Toma posse em nome de Jesus. Poderoso é o Senhor nosso Deus. Isso, abre a tua boca e glorifica Ele. A glória a Ele nessa noite. Lindo, lindo, lindo és. Glórias, glórias eu te dou. Jesus, Jesus, então me leva à sala do trono. Mostra a tua beleza. Quero ver tua face. Então me leva à sala do trono. Mostra a tua beleza. Quero ver tua face. Lindo, lindo é, Senhor. Lindo, lindo, lindo és. Glórias, glórias. Jesus, Ele é Jesus, Ele está aqui. Jesus, levanta a tua voz e diz: lindo, lindo, lindo és. Glórias, glórias eu te dou. Jesus, Jesus, então me leva à sala do trono. Mostra a tua beleza. Quero ver tua face. Então me leva à sala do trono. Mostra a tua beleza. Quero ver tua face. Quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero, diga, eu quero conhecer Jesus. Jesus, diga, igreja, eu quero conhecer Jesus. Então, meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Yeshua, Yeshua. Ele está aqui. Yeshua. Eu quero ser o lugar onde o Senhor gosta de estar. Eu quero ser tua casa favorita. Quero ser o teu altar. Diga, igreja, eu quero ser o altar do Senhor. Diga, eu quero ser onde o Senhor gosta de estar.
ser tua casa favorita, quero ser o teu altar. Aplauda bem forte o nome dele, aleluia, 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 aleluia. Santo, 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 santo. Bem forte para ele. Isso, bem forte para ele. Quando você aplaude ele, você está carregando a arca. Quando você dá glória a Deus, você está carregando a arca. A arca é a presença dele, é a glória dele. Leva a presença dele para a tua casa. Aleluia. Lavassura Managai. Nunca deixe a presença dele. Carrega a arca contigo. Lembra do sangue. Só ele que me purifica, que me lava, que me guarda. Amém? Deus abençoe. Estende a mão para sua casa. Senhor, leva teus filhos de volta debaixo das tuas mãos santa e poderosa. Esta unção, Pai, ela é grande. Esta glória, Pai, é a arca. Ela está carregando no seu coração, levando para sua casa. Quando essa pessoa adentrar a sua casa, Pai, esta semana a casa dessa pessoa não vai ser a mesma. Haverá algo diferente na casa dela. Há uma unção na casa dela, no trabalho dela, porque o Senhor, meu Pai, despertou em nós nessa noite o desejo de carregar a arca. Eu estou abençoando a todos com a bênção do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você que crê diz amém. Vai em paz em nome do Senhor Jesus. Eu quero ser o lugar onde o Senhor gosta de estar. Eu quero ser tua casa favorita, quero ser o teu altar. Você acabou de acompanhar a ministração da palavra, onde Deus tem agido de uma forma magnífica, a respeito da arca da aliança, a respeito do concerto de estar na presença de Deus. Nós chegamos aos momentos finais do nosso programa. Eu quero orar por você e abençoar a sua vida. Nosso Deus e nosso Pai, nesse momento tão oportuno, Senhor, aonde já quase chegamos à meia-noite, eu estou abençoando o telespectador, as pessoas que estão conosco, que vão estar acompanhando, Deus, pelas redes sociais. Abençoa, meu Deus, o teu povo. Abre as portas, meu Pai, milagre aconteça. Vidas, Pai, sejam salvas. E aonde há uma pessoa doente, enferma, Pai, que a cura e o milagre, meu Deus, chegue até ela através do teu poder, da tua graça e da tua misericórdia. Eu estou abençoando a todos com a bênção que ninguém pode revogar. Eu abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quem crê, diga amém. E Deus abençoe você de uma forma poderosa. E esta semana será a semana de grande vitória para a tua vida e para a tua casa. Até amanhã, às 11h45, em mais um programa Palavra de Fé. Panificador e Restaurante Sabor e Cia. Venha saborear o melhor e mais completo café colonial da cidade. Servimos almoço com buffet completo, com diversos tipos de carnes e saladas. E no sábado, a tradicional feijoada. Atendemos eventos, aniversários e casamentos. Faça já o seu pedido. Panificador e Restaurante Sabor e Cia. Lavacar Vanderlei, lavagem de automóveis, caminhões e máquinas. Na PR-180 em anexo à passarela na entrada de Marmeleiro. Lavacar Vanderlei, aqui o seu carro tem o cuidado que ele merece. A Estilo Motos, há 21 anos no ramo de motocicletas multimarcas, tem várias opções para você, amigo cliente. Faça uma visita ou ligue que vamos até você. Na Porto Alegre, em frente ao Parque Alvorada, fone 3523-3093. Confira mais novidades no nosso site. Rede de Postos Panda. Abasteça em uma unidade de nossa rede e comprove a qualidade dos nossos combustíveis. Rede de Postos Panda, em Francisco Beltrão, Candói, Shoppingzinho, Marmeleiro, São José do Cedro, Santo Antônio do Sudoeste e Pato Branco.
Conforto e beleza para a sua casa é com a Jardine Decorações e Estofaria. Estofados novos, estofados sob medida e reforma de estofados. A Jardine tem também divisórias, cortinas, persianas, pisos laminados e condições especiais. Jardine Decorações e Estofaria, desde 1991, embelezando o seu ambiente.